Witch Online capítulo 251. Partida do Coliseu. A bela gladiadora viu o final do corredor. No final do corredor, uma porta de madeira com maçaneta metálica estava localizada no final. Uma vez que ela alcançou a porta, ela pegou uma chave de seu decote e colocou dentro do buraco da fechadura. Clique assim que ela girou a chave, a fechadura tiniu e logo a porta estava entreaberta. Ela sorriu e abriu a porta, permitindo que Isaac visse tudo lá dentro. A coisa mais notável foi o espelho unidirecional, que permite que todos dentro da sala vejam todo o Coliseu perfeitamente, mas ninguém poderá olhar para dentro da sala. A sala era espaçosa o suficiente para acomodar uma pequena festa de 10 pessoas. A 2 metros das janelas, 3 sofás de cor acastanhada clara com cobertura de pele de animal eram os assentos dos espectadores VIP. Senhor. Ela fez sinal para Isaac entrar nas arquibancadas VIP. Isaac assentiu e entrou no quarto espaçoso, mas sentiu um cheiro estranho no ar. O ar no quarto era muito mais fresco do que fora do quarto. Os corredores tinham um cheiro abafado que entupiu o nariz de Isaac várias vezes, mas dentro da sala, ele podia respirar livremente pelo nariz e pela boca. Inalar e exalar. Senhor, toque uma campainha se precisar de alguma coisa. Ela apontou para a campainha dourada que estava bem em cima de uma pequena mesa quadrada. Assim que viu Isaac assentindo, ela fechou a porta e logo saiu para continuar fazendo suas outras tarefas. Isaac olhou para a porta fechada por vários segundos antes de olhar de volta para os sofás. Como eles podem me dizer que eu sou Legacy Carrier? Isaac se sentou no sofá enquanto pensava nesse pensamento específico. Pode ser muito problemático se alguém com intenções terríveis descobrir. Existe uma maneira de impedir que alguém descubra. Ele desejou que houvesse mais informações sobre os Legacy Carriers, mas o jogo ainda estava em sua fase infantil. Soou uma rajada de vento de repente passou por Isaac, e quando seu rosto ficou confuso, uma tela holográfica apareceu na frente dele com um ruído de ding-ding. Ding-ding, bem-vindo ao Coliseu de Stronglord. Classificações da arena. Torne-se um gladiador. Apenas 2 opções estavam na frente de Isaac. Uma vez que seu dedo tocou a primeira escolha, que era o ranking da arena, a tela holográfica começou a se transformar, tornando-se fileiras de letras e números. Logo, a tela holográfica se tornou algo que podia ser lido, e não a mistura de diferentes números e letras que eram como um monte de código de rede. A atenção de Isaac mudou para a primeira linha de palavras. 1. Darkseid, Liga dos Assassinos. 1W, 0 Ele já terminou uma partida. Isaac pareceu surpreso e lembrou-se do infame líder da guilda da Liga dos Assassinos. Ele mesmo não tem tanta interação com ele, mas tinha certeza de que eles não se esqueceram do Duo Dungeon. Isaac passou a mão e o ranking da arena desapareceu. Só restava uma escolha, mas era óbvio que ela fazia. Até agora, Isaac não tem intenção de lutar no Coliseu. Mas, ele ficou curioso e decidiu conferir as próximas partidas. Ranger depois de pensar nas próximas partidas, 2 grandes portas no fundo do Coliseu se abriram. De cada lado, 3 jogadores apareceram, no total, 6 jogadores, todos com a mesma aparência. Olhar de empolgação, mas também de nervosismo, embora estivessem tentando escondê-lo. Havia mais de 100.000 espectadores olhando diretamente para eles. A maioria deles provavelmente ainda é do ensino médio. E estar no centro das atenções desse público pode deixar sua mente entorpecida. Uma vez que os espectadores os viram, eles começaram a gritar com seus corações. Drum-dum-dum, drum-dum-dum. O som dos tambores, que Isaac tinha ouvido antes, reapareceu. Ele tentou descobrir de onde vinha o barulho e logo viu dezenas de indivíduos vestidos com trajes de gladiadores batendo os tambores com baquetas o mais alto que podiam. Drum-dum-dum, drum-dum-dum. O chão abaixo das pernas de Isaac tremeu, fazendo com que um arrepio se espalhasse por todo o seu corpo. Os espectadores começaram a pisar no chão abaixo deles, fazendo o chão de areia abaixo do Coliseu balançar, estremecer e tremer. Os jogadores olharam para a cena com um olhar hipnotizado. A visão era algo que eles nunca haviam testemunhado. Não na vida real ou no Witch Online. Esta foi a primeira vez que sentiram o sangue ferver. Se até eles sentiram o sangue ferver, e os 6 jogadores que foram alvo de todos aqueles gritos, eles se sentiram ainda mais nervosos. E se eles se envergonharem? E se eles perderem? E se eles não forem fortes o suficiente para impressionar os espectadores?
Todos os tipos de pensamentos passaram por suas mentes em uma fração de segundo. Isaac notou seus rostos se tornando conflituosos e também arrependidos. Eles são muito rígidos. Ele balançou a cabeça e pensou que aquele que pudesse suportar mais pressão seria o vencedor. De uma das portas, uma pessoa apareceu. Ela era uma mulher bonita com trajes de gladiador semelhantes, com biquínis e tanga. Seu longo cabelo loiro esvoaçante chegava até a parte inferior das costas, e seus longos cílios eram um espetáculo para ser visto. Claro, a característica mais notável nela era seu corpo físico, mas ela tinha um corpo surpreendentemente atlético, especialmente os músculos leves ao redor de seus braços. Assim que ela chegou, os espectadores começaram a assobiar alto, enquanto as famílias tinham que tapar os olhos dos filhos. Ela parou no meio do coliseu e, com um tom melodioso, começou a falar: "Bem-vindos a todos." Todos se aquietaram e ouviram sua bela voz. Hoje, ela abriu os braços. Esses 6 gladiadores vão lutar por riqueza, fama e respeito. Os deuses nos abençoaram. Portanto, todos podem desfrutar das partidas sem se preocupar com derramamento de sangue ou morte. Por quê? Ela apontou para os 6 jogadores e sorriu lindamente. Esses gladiadores foram abençoados pelos deuses, tornando-os imortais. Mas mesmo sendo imortais, apenas um será o vencedor. Felicidades. Os espectadores começaram a bater os pés no chão com gritos excitados. Witch Online capítulo 252. Roda da Vitória. Na parte inferior do enorme coliseu, um jogador de aparência solitária com os dedos ensanguentados, cabelo bagunçado e um rosto exausto estava no meio de 5 jogadores caídos. Seus olhos mostravam a adrenalina que corria em suas veias. Ao seu redor, os gritos excitados dos espectadores não paravam de ressoar em seus ouvidos. Ele cobriu os ouvidos, esperando que os sons desaparecessem, mas sentiu que os gritos ficaram ainda mais altos. Contra todas as expectativas, ele venceu a partida da arena e foi o último em pé. Mesmo que ele devesse estar feliz por vencer, ele não estava. Foi a coisa mais estressante que ele fez, e foi um milagre que ele pudesse continuar de pé. Mas, uma vez que a adrenalina acaba, quem sabe o que acontece com seu corpo? Os 5 jogadores caídos logo desapareceram da arena e foram teletransportados para dentro de uma sala de descanso localizada em algum lugar do Coliseu. Todo jogador que atinge 0 HP no Coliseu não morre. Ao invés disso é curado milagrosamente na sala de descanso, cuja localização era um completo mistério. Dentro de uma das salas VIP, Isaac ficou maravilhado com as coisas que viu. Forte. Ele teve que admitir que o jogador mostrou como é o verdadeiro mestre das técnicas de artes marciais. O jogador fazia parte da classe Brawler e lidava facilmente com os golpes de Assassin's Stealth, Asher's Arrows e Gunner's Machine Gun. A maneira como Brawler lutou era algo que Isaac não tinha visto antes. Não foi tão bruto quanto ele esperava. Em vez disso, foi muito magistral. E ele só pode imaginar o quão fortes são os Pro Brawler Players. No fundo do Coliseu, a bela mulher reapareceu da porta escancarada e gritou com entusiasmo: "Temos um vencedor. O punho do jogador é o vencedor. Felicidades." Os espectadores quase pularam de pé, mas conseguiram se manter no controle. Em vez disso, continuaram pisando no chão. As crianças não paravam de agitar as mãos com entusiasmo. De todo o caminho até as arquibancadas, eles não conseguiam ver nenhum sangue. Em vez disso, a bela visão do Brawler esquivando-se de todos os ataques contra todas as probabilidades e enviando ataques, que derrotou seus oponentes com facilidade. Com um soco, um jogador caiu no chão. Com um chute, um jogador foi lançado voando. Punho, o jogador que ganhou, acenou com a cabeça trêmula para a bela mulher, que respondeu com um sorriso e um olhar gentil. De repente, uma roda de loteria holográfica apareceu no ar. Punho franziu a testa e se perguntou o que era. Esta é a roda da vitória. Ela explicou calmamente para Punho, espectadores e todos que pensavam em se tornar um gladiador. Aquele que ganha tem a chance de girar a roda uma vez. Ela sorriu, e quando ela tocou a roda, sua mão passou por ela. Os deuses também abençoaram a roda, e somente o vencedor da partida pode girá-la. Os espectadores olharam espantados e logo explodiram em aplausos. Punho engoliu em seco e não sabia que ele tinha que confiar em sua sorte para obter algo de sua vitória suada. Sua mão tocou a roda trêmula, e com um salto de fé,
Ele usou toda a sua força restante para girar a roda. Sua roda começou a girar rapidamente. Cada palavra na roda ficou borrada, irreconhecível e nebulosa. A bela mulher esperou calmamente enquanto o punho mal conseguia ficar parado. Dentro da sala VIP, Isaac se inclinou para mais perto e estreitou os olhos, tentando usar sua visão ao máximo. A roda foi ficando cada vez mais lenta até que parou. Punho engoliu em seco e viu a roda parando em uma área dourada, que era a menor área em que a roda poderia parar. A bela mulher instantaneamente ficou empolgada. Player Fist ganhou Legacy Quest. Punho e todos no Coliseu tiveram que registrar essas palavras em suas mentes. Os espectadores foram os primeiros a reagir. Felicidades. Gritos de emoção ecoaram no Coliseu, chegando até a camada real. Punho cobriu o rosto em descrença. Eu ganhei. Legacy Quest. Parabéns, jogador Punho. Desejo-lhe sorte. Ela acenou com a mão, e Punho de repente desapareceu da arena e apareceu em algum lugar no Coliseu em seu próprio quarto. Ela sorriu e olhou para a arquibancada. Próxima partida vai começar em 10 minutos. Não vai a lugar nenhum. Ela se virou e pulou de volta para as portas. Os espectadores ficaram empolgados com as próximas partidas e mal conseguiam ficar parados. Isaac se levantou do sofá e olhou para Become a Gladiator, mas logo se virou e saiu da sala VIP. Ele viu o suficiente, e era algo que ele nunca tinha visto antes. O tremor do chão ainda fazia seu coração bater rapidamente. Badum-pe-batum-pu. Isaac respirou fundo e acalmou um pouco seu batimento cardíaco, mesmo que seus dedos ainda estivessem trêmulos. Logo, ele alcançou a grande parte do corredor, onde NPCs e jogadores estavam entrando nos caminhos da esquerda e da direita. Senhor, você terminou de assistir? A bela mulher que mostrou a Isaac o caminho para a sala VIP apareceu ao lado dele e perguntou. Sim, Isaac respondeu e passou por ela, deixando-a surpresa. Raramente alguém iria querer perder a chance de falar com ela, mas os pensamentos de Isaac não estavam nela. Isso a deixou curiosa. Os portadores de legados são realmente diferentes. Ela pensou lambendo os lábios. Assim que Isaac chegou à área próxima à entrada, ele teve que passar por NPCs e jogadores que pareciam com pressa para entrar no Coliseu. Mas, enquanto caminhava, ele notou dois indivíduos de aparência sombria sussurrando um com o outro a apenas 1 metro de distância dele. Isaac parou e agiu como se não estivesse ouvindo, mesmo que seus ouvidos estivessem levemente aguçados. Você ouviu? Uma figura de aparência sombria com alguns fios de cabelo castanho espreitando através de seu capuz perguntou. Sobre o quê? Seu amigo perguntou, enquanto sua concentração estava nas belas gladiadoras. O vencedor anterior recebeu Legacy Quest. Ele disse com um sorriso e perguntou, devemos matá-lo? Por quê? Seu amigo perguntou indiferente. Por diversão. Ele respondeu com um encolher de ombros, parece divertido, não é? Bem. Sim. Seu amigo respondeu, mas então ele perguntou, se eu convidasse um daqueles lindos gladiadores para sair, eles aceitariam? Você é feio. Merda. Seu amigo parecia derrotado e assentiu com a figura de aparência sombria e entrou no caminho da esquerda. Isaac se virou e parecia curioso. Esses dois devem ser arrogantes ou estúpidos. Duvido muito que o Brawl vá perder, mas eu meio que quero testemunhar isso. Ele olhou ao redor e seguiu os dois indivíduos obscuros. Witch Online capítulo 253. Punho do domínio ranger de uma parede de pedra. O contorno de uma porta apareceu de repente. Os corredores estavam cheios de jogadores ansiosos para se registrar como gladiador, mas nenhum deles notou o súbito aparecimento de uma porta. A porta se abriu lentamente, e uma luz brilhante seguiu. Ainda assim, os jogadores pareciam alheios e continuaram andando de um lado para um outro nos corredores. Alguns deles iam se registrar, e alguns foram se preparar para as próximas partidas que começaram algumas horas depois. Um jogador com cabelo preto curto e um rosto de aparência acima da média apareceu da porta aberta. Seu cabelo bagunçado anterior se foi há muito tempo, e a exaustão anterior foi eliminada de seu rosto. Ele parecia relativamente relaxado com um toque de excitação ainda sobrando. No topo de sua cabeça, flutuava um crachá que brilhava com um tom dourado. Punho. Depois que ele saiu da sala misteriosa, a porta desapareceu e a parede de pedra interior reapareceu.
Os jogadores ainda não tinham ideia de que havia uma porta apenas um momento atrás. Hora de ir. Não acredito que realmente recebi uma Legacy Quest. Ele cerrou a mão e viu seu futuro se tornando muito mais claro. Depois que ele começou a se afastar, finalmente, os jogadores o viram em seu crachá. Eles começaram a apontar para ele enquanto sussurravam com seus amigos. Todos eles tinham uma ganância óbvia no fundo de seus olhos e sentiam tanta inveja da sorte de Fist. Mas, todos eles esperam obter um prêmio semelhante, talvez ainda melhor. Eles não têm ideia de quão astronomicamente pequena era a chance de obter Legacy Quest como recompensa. A sorte de Fist pode parecer incrível no momento, mas em breve todos eles vão entender o quão inacreditável foi. Punho continuou andando com as mãos nos bolsos, mas logo passou por dois indivíduos de aparência sombria que não estavam olhando para ele. Ele não achou estranho porque muitos assassinos acreditam que usar roupas misteriosas de cores escuras é legal. Quando o Punho passou por eles, seus sentidos começaram a gritar em perigo, e ele não conseguiu reagir a tempo porque veio do nada. Punhalada, uma das figuras de aparência sombria desembainhou suas adagas e a esfaqueou profundamente na cintura de Punho, perfurando as roupas, o arsenal, a carne até os ossos. Os olhos de Fist se arregalaram em choque. Por quê? Ele perguntou enquanto o sangue escorria de sua boca. O homem de aparência sombria sorriu, para se divertir. Fifun? O rosto de Fist empalideceu, e ele nunca tinha visto um jogador louco como este. Quem em sã consciência atacaria um jogador em uma cidade onde um movimento errado pode levá-los à prisão? Outra pessoa de aparência sombria se aproximou do Punho e tocou seu ombro. Sou Suk, suco de alma usado. Aconteceu uma cena aterrorizante que causou arrepios em todos que a viram. Do avatar de Fist, um item ilusório parecido com uma bola estava sendo retirado. Quando foi puxado para fora, parecia que o corpo de Fist estava sendo esticado. Sua carne estava se movendo desconfortavelmente como se sua carne fosse feita de chiclete. 99 HP, 99 HP. Punho viu filas de notificações aparecendo diante dele, e seu HP foi quase instantaneamente reduzido pela metade. Chega! Ele gritou depois de entender o que estava acontecendo com ele. Os indivíduos de aparência sombria estavam determinados a matá-lo, mas ele não planejava facilitar para eles. Do nada, ele agarrou a adaga e a puxou para longe de sua carne. O homem de aparência sombria parecia surpreso, mas então Punho puxou a cabeça para trás antes de esmagá-la na frente dele. Bom! O homem de aparência sombria foi jogado na parede de pedra pela cabeçada de Fist. Ah! Seu nariz quebrou com sangue azul escorrendo de seu nariz. Seu amigo pareceu surpreso, mas então ele ficou cara a cara com o próprio punho de Fist. Seu amigo não conseguia nem piscar e foi atingido pelo punho. Masco. Bam, seu corpo caiu na parede de pedra com a boca cheia de saliva saindo de sua boca. Os jogadores ao seu redor notaram a cena. A guarda também viu, mas eles não se moveram um centímetro e não tinham nenhuma intenção de detê-los. Os caras de aparência sombria rangeram os dentes depois que sua tentativa de assassinato falhou, mas eles não tinham intenção de desistir tão rapidamente. De repente, ambos desapareceram. Furtivo usado, furtivo usado. Punho arregalou os olhos em choque e olhou ansiosamente ao seu redor. Mas eles não viram nada além de uma multidão de jogadores olhando para ele com olhares divertidos e paredes de pedra. Mas então, seus sentidos começaram a tocar. Foi como quando ele foi atacado pela primeira vez. Seus sentidos lhe diziam para se esquivar. Punho pulou para o lado com a ajuda de seus sentidos e viu seu local anterior sendo assaltado por uma chuva de punhais. Adaga chuva usada. No teto de pedra, dois caras de aparência sombria estavam pendurados com suas adagas cravadas nas rachaduras do teto. Eles mal conseguiram se manter pendurados com a ajuda de suas adagas. Mas então viram os olhos enfurecidos de Fist olhando diretamente para eles. Não é bom, corra! O cara de aparência sombria gritou e pulou para fora do caminho antes que Fist pudesse fazer qualquer coisa. A mão direita de Punho começou a brilhar em carmesim, tornando o ambiente mais quente a cada segundo que passava. Punho de esmagamento. Seu grito poderoso ecoou nos corredores, e ele deu um poderoso uppercut. A luz carmesim voou direto para o teto de seu punho, destruindo em pedaços. Estrondo batida. O teto desmoronou, enviando pedras quebradas pelo corredor. Uma nuvem de poeira apareceu ao redor do local do acidente, tornando o ar anterior ainda mais abafado.
Tosse. Os jogadores começaram a tossir e tentaram acenar com as mãos para se livrar da poeira. Ah! Ah! Fist enxugou o suor e olhou ao redor, mas os caras de aparência sombria não estavam em lugar nenhum. Todos os jogadores ao seu redor não tinham intenção de ajudar. Em vez disso, eles se sentiram incomodados com a presença de Fist porque já estavam com ciúmes de sua sorte. Dentro de seus corações, o desejo de ver o punho morto estava brotando. Punho viu seus olhos e ficou furioso. Vocês querem que eu morra por causa da sorte que tive? Isso é tão injusto. Vocês todos são terríveis. Sua mão esquerda começou a brilhar em azul claro. A temperatura ao redor do corredor ficou gelada. Os jogadores surpreendentemente sentiram o frio e se perguntaram de onde diabos veio o frio repentino. Vocês querem que eu morra? Seu grito foi ouvido por todos. Tudo bem, mas vocês vão morrer também. Os jogadores pareceram surpresos e viram Punho socando o chão de pedra. Punho do domínio. Bom. Witch Online capítulo 254. Era isso, right? Do chão, um gelo começou a se formar. O gelo rapidamente começou a se espalhar por todo o corredor, congelando tudo à vista. As pernas dos jogadores se transformaram em gelo, ganhando gritos chocados deles. Os guardas e o resto dos trabalhadores do Coliseu pularam facilmente sobre o gelo e conseguiram se esquivar do gelo com relativa facilidade. O chão e o teto ficaram totalmente cobertos por uma espessa camada de gelo. Ei, seu bastardo! Os jogadores começaram a gritar com raiva. Livre-se do gelo, ou eu vou te matar. Foda-se. Porque o gelo não quebra. Ei, me ajude a me livrar do gelo, eu vou matar esse filho da puta. Punho ignorou os gritos de raiva e conseguiu ver algumas figuras sombrias pulando sobre os jogadores. Seus olhos ficaram frios e ele desapareceu de seu local anterior, deixando apenas uma camada de gelo para trás. Punho apareceu de repente no ar, bem na frente das figuras sombrias. Steel desapareceu, e dois caras de aparência sombria apareceram com rostos pálidos. HMPH. Punho cambaleou em seu punho e deu um soco para frente, enviando uma onda de choque poderosa o suficiente para enviá-los voando para o chão de gelo. Bambam. Duas figuras de aparência sombria caíram no chão no meio de jogadores de aparência raivosa. Punho mais uma vez estava prestes a desferir outro soco, mas então seus sentidos começaram a gritar perigo. Soou de uma dúzia de metros dele, e Asher enviou uma flecha de aparência simples voando em sua direção, mas a ponta da flecha estava escorrendo com um brilho esverdeado. A flecha foi envenenada. Punho empalideceu e soube que não poderia se esquivar no ar. Fechou os olhos e esperou que a morte inevitável despontasse sobre ele. Mas então... bang! O som de uma arma disparando ecoou nos corredores barulhentos. O som do disparo silenciava cada grito, e era como se a única coisa que existisse fosse aquela bala. A bala voou pelo ar e perfurou a flecha do meio. A flecha partiu do meio e caiu no chão de gelo. Quem? O arqueiro gritou e olhou para trás, onde um jovem de cabelos brancos estava segurando uma arma desconhecida para ele. Não interfira na batalha. Isaac disse calmamente. É falta de educação. Quem diabos você pensa que é? O arqueiro gritou e enviou outra flecha envenenada para voar direto para Isaac. Suspiro. Isaac suspirou com decepção e evitou. A flecha roçou seu rosto, e seu rosto ainda tinha a mesma calma. Punho e o arqueiro pareciam surpresos com a fluidez de seus movimentos. Isaac apontou a arma para o arqueiro e apertou o gatilho. Tchau. Bang. A bala voou como um foguete e, em uma fração de segundo, já havia perfurado o rosto do arqueiro. Espero. A cabeça do arqueiro explodiu do nada, enviando uma chuva de sangue azul voando. Os jogadores, que já estavam irritados por terem as pernas congeladas, agora estavam ainda mais irritados. O sangue espirrou em seus rostos. Punho arregalou os olhos em choque e não conseguiu compreender o que viu. Com um movimento tão simples, o arqueiro morreu sem poder revidar. Aproveitando a situação, os dois caras de aparência sombria se levantaram e começaram a fugir, mas Fist viu. Os olhos de Fist ficaram frios e ela pulou atrás deles. Os caras de aparência sombria olharam para trás e empalideceram depois de ver a encarnação da destruição seguindo atrás deles. Espere. Um deles tentou argumentar com o punho, mas foi atingido por seu punho como resultado. Espero. Sua cabeça explodiu e, sem ter ideia do que aconteceu, ele se transformou em Pichels e desapareceu do mundo branco. Restou apenas um cara de aparência sombria,
Mas ele não podia fugir para longe. Uma vez que o chute de Fist aterrissou em suas costas, sua medula espinhal se partiu ao meio e ele não conseguiu nem gritar antes de se transformar em pixels. Punho caiu no chão e se virou, mas não viu mais o jovem de cabelos brancos. Ele havia desaparecido, sem deixar vestígios, mas Fist conseguiu ver seu rosto. Isso foi Wright. Isaac saiu do Coliseu e viu a carnificina do lado de fora. Se antes era terrível, agora é ainda pior. Mais e mais jogadores entraram no jogo, e a área ao redor do Coliseu estava literalmente transbordando ao máximo. Isaac levou quase meia hora para passar por jogadores de aparência ansiosa. Assim que chegou às ruas, deu um suspiro de alívio. Seu cabelo branco estava bagunçado com roupas desgrenhadas. As ruas estavam bem vazias, mas ele podia ouvir os gritos vindos do Coliseu. Era como se ele estivesse ao lado de um show muito barulhento. Depois de recuperar o fôlego, ele continuou andando pelas ruas relativamente vazias. De vez em quando, ele conseguia ver NPCs trabalhando em suas próprias lojas que estavam completamente vazias. As lojas que estavam cheias há apenas um dia estão agora completamente vazias. Isaac pensou que não duraria muito. O hippie em torno do Coliseu durará uma semana, na melhor das hipóteses, até que a rotina diária normal reapareça. Mas, isso ainda não significa que as lojas serão tão populares quanto antes. O Coliseu sempre será popular. Os jogadores que estão indo bem no Coliseu podem ganhar riqueza e fama, o que os levará ao topo, mas a punição da derrota ainda era desconhecida. Se for uma punição pesada, muitos terão que reconsiderar se vão tentar. Essa foi uma das razões pelas quais Isaac não tentou. A punição pode ser tão severa que seu crescimento irá parar completamente por uma semana. Ele não queria correr o risco e esperar até que os jogadores o compartilhassem nos fóruns. Dentro do Coliseu, ele já havia pensado em seu próximo destino. Portais do Reino. Andando vários quarteirões, ele chegou à praça da cidade, onde estavam 4 portas de pedra desconhecidas. Ao redor das portas, 4 guardas estavam de pé na frente das portas. NPCs e jogadores que passaram por ali ficaram confusos sobre as portas de pedra. Isaac, por outro lado, sabia exatamente o que eles eram. Ele se sentou no banco, enquanto as 4 pedras estavam a apenas 10 metros de distância dele e 4 estradas diferentes que saem da praça da cidade dos prédios elegantes que cercam a praça da cidade. A praça da cidade, que normalmente estava cheia, mal tem espaço para andar sem impedimentos, agora estava completamente vazia. Com poucos NPCs aleatórios de vez em quando passando pela praça da cidade ou jogadores que estavam correndo em direção ao Coliseu. Witch Online capítulo 255. Revisitando Isaac deixou a praça da cidade depois de admirar a visão dos portais do reino por tempo suficiente. Por enquanto, ele não tinha planos de desperdiçar metade de sua riqueza para visitar a cidade da lua. Mas, ele tem um destino em sua mente. Ele se lembra de conversar com Dart sobre ter balas especiais, mas ele desistiu disso depois de obter uma arma mítica especial que não precisa de balas. Em vez disso, ele pensou que talvez pudesse conseguir poções. Era um tiro no escuro, mas ele decidiu testar sua sorte e talvez conseguir algumas poções de cura ou pagar por elas. Ele se lembrou da maior parte do caminho depois de seguir atrás de Headless, que foi quem lhe mostrou o caminho para o edifício Black Arrow. Logo, ele alcançou o edifício Black Arrow, que parecia exatamente o mesmo de antes. Nada havia mudado, exceto que o prédio da guilda estava quase totalmente vazio. Isaac achou que não era estranho porque quase todos os jogadores foram checar o Banco Mundial e o Coliseu. Os gritos e aplausos vindos do Coliseu ainda podiam ser ouvidos claramente. Não era estranho que quase todo mundo quisesse visitá-lo depois de sentir o sangue fervendo de emoção. Isaac entrou no prédio da guilda, e a primeira coisa que viu foi a sala vazia, que foi a última vez que ele visitou completamente cheio de membros da guilda de Black Arrow e Golden Crown. No entanto, o lugar não estava completamente vazio. Atrás da recepção, uma bela jovem com cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo estava sentada com tédio. Ela estava trocando mensagens com seus amigos sobre o quanto é ruim ficar para trás como recepcionista. Ela podia ouvir a excitação das vozes que vinham do Coliseu. Acima dela, um crachá flutuava, luminoso. Isso é uma merda. Eu quero ir lá.
Ver as mensagens de seus amigos sobre o quão incrível o Coliseu era deixou ainda mais irritada. Ela começou a se sentir arrependida por se juntar à guilda do Arqueiro Negro. Ela era um mero membro externo que tinha zero influência na própria guilda. Os membros principais eram os comandantes, enquanto os membros externos eram soldados de infantaria. A diferença na hierarquia era enorme. Ela não estava se concentrando no dever que deveria cumprir. É por isso que ela não percebeu um jovem de cabelos brancos aparecendo na frente da mesa. Toque, toque. Luminoso se encolheu depois de ouvir o som repentino de batidas e ficou pálido. Ela esperava que não fosse um dos membros do núcleo porque a maioria deles são muito tensos e podem ficar com raiva dela por não fazer seu trabalho corretamente. Ela olhou para o dedo que estava batendo na mesa com os olhos trêmulos. O dedo era muito delicado e parecia algo que nunca foi usado para fazer nada de trabalho manual. Quando ela levantou a cabeça, seus olhos se arregalaram em choque depois de reconhecer o jovem. WW. Ela engasgou em choque. Todos estão fora? Isaac perguntou e olhou para o andar de cima, que tinha as luzes apagadas. Sim. Luminos respondeu com um tom alto. Posso me encontrar com o Gad, ou ele foi embora também? Isaac perguntou depois de lembrar do mestre de poções do Arqueiro Negro. Gad era o velho que ele conheceu quando visitou o porão da guilda do Arqueiro Negro com Dart. Bem, ele ainda não saiu. Ela respondeu e, gaguejando, continuou, e ele não sai do seu espaço de trabalho. Posso conhecê-lo? Isaac perguntou mais uma vez. Sobrancelhas luminosas franziram, e seus olhos se fecharam enquanto ela pensava sobre o que seu mestre da guilda disse sobre deixar alguém entrar. Raramente alguém fora dos membros da guilda pode visitar o porão porque coisas secretas foram criadas lá. Mas, Wright era comumente conhecido como amigo do mestre da guilda e vice-mestre da guilda. Ela se decidiu e assentiu vigorosamente, claro. Isaac suspirou de alívio e acenou para ela. Você conhece o caminho? Ela perguntou enquanto observava Isaac passando pela mesa indo direto para a porta que leva ao porão. Sim, obrigado. Isaac abriu a porta e viu a escada na frente dele. Ele fechou a porta atrás de si e lentamente desceu as escadas. Logo, ele chegou ao fundo, e as 4 portas ficaram visíveis. No teto, um cristal azul único estava pendurado no teto. Essa visão deixou Isaac surpreso. Ele parou para olhar para o cristal azul e se perguntou onde eles conseguiram um. Ele lembrou que os nobres e famílias reais geralmente usavam os cristais azuis, mas esta era a primeira vez que via um na posse de um jogador. Isaac passou pelo cristal azul e chegou na frente da segunda porta. Havia um desenho de uma garrafa de vidro na porta, o que fez Isaac lembrar que era o segundo quarto onde Gad estava. Toque toque. Ele usou os dedos e bateu várias vezes. Depois disso, ele começou a esperar pacientemente. Seu batimento cardíaco não acelerou no ritmo, em vez disso estava firme e calmo. Ele esperou calmamente e logo recebeu a resposta que estava esperando. Entre. Uma voz envelhecida veio de dentro da sala. Isaac agarrou a maçaneta da porta e abriu a porta. A sala estava surpreendentemente limpa, com paredes de cor cinza e mesas metálicas limpas ao redor da sala. Atrás de uma das mesas, um velho de cabelos grisalhos e barba desgrenhada despejou um líquido verde dentro de uma das garrafas. Pequenas gotas de suor faziam cócegas em seu rosto envelhecido, e seus olhos mostravam concentração absoluta na tarefa em mãos. Isaac entrou silenciosamente no quarto e fechou a porta atrás dele. Ele se moveu lentamente para o lado, tentando não interromper Gad de forma alguma. Logo, Gad terminou de derramar metade do líquido. Vários minutos depois, o resto do líquido estava perfeitamente na garrafa. Gad suspirou de alívio e pegou uma rolha. Ele fechou a tampa da garrafa com a rolha, e o cheiro fresco anterior que vinha do líquido desapareceu. Ele deu uma fungada de satisfação, e assim que abriu os olhos, viu um jovem de cabelos brancos de aparência um tanto desconhecida parado na sala. Gad franziu a testa e se lembrou dele. Por que você está aqui? Ninguém além dos membros principais deve ser permitido aqui. A recepcionista me permitiu. Eu visitei uma vez aqui antes, com Dart. Isaac pensou que não se lembrava dele, então ele tentou refrescar sua memória. Gad cantarolou e perguntou, o que você quer? É possível comprar poções de cura? Ele perguntou e esperou ansiosamente pela resposta. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.